profeta Ezequiel fala em Javé, que vai abrir as sepulturas, e diz: eu sou o Senhor, digo e faço, porei em vós o meu espírito. Eis aqui um tema importantíssimo na liturgia deste fim de semana, o tema da vida que vem de Deus, que pertence a Deus e que volta para Deus. No contexto do exílio da Babilônia, o povo vivia como que numa sepultura, vivia preso, vivia exilado. E nesse sentido, Javé diz: eu porei em vós o meu espírito, eu vos libertarei, vos darei nova vida. Vida que vem de Deus, vida que volta para Deus e vida que só tem sentido com Deus. É por isso que ele, Deus, Javé, diz e faz, quer dizer, em Deus coincide o falar e o proceder. Não por acaso no livro do Gênesis todas as coisas são feitas a partir da palavra. E Deus diz: faça-se a luz, e a luz é feita. E Deus diz: dividam-se as águas, e as águas são divididas. A palavra de Deus corresponde ao ato divino, o que não ocorre sempre ou com nossa humanidade. Porque quase sempre as nossas palavras vão para um lado, os nossos atos vão para o outro. Isso tem um impacto existencial muito grande, porque quando minha palavra se distancia da minha ação, a isso nós chamamos incoerência. Digo uma coisa e faço outra. Deus, porque é o autor, a origem e a finalidade da vida, em Deus tudo o que é dizer e fazer se coincide. Em Deus não há incoerência. Por isso, São Paulo, na carta aos Romanos, diz que nós não vivemos segundo a carne e devemos viver segundo o Espírito. Nesse sentido, quem vive segundo o Espírito, vive segundo Cristo, pertence a Cristo. Ele está em nós e nós devemos agir como Ele agiu. E se Cristo vive em nós, os nossos corpos mortais não são corpos da morte, mas corpos de vida, corpos ressuscitados. Essa reflexão sobre a vida, João retoma nesse evangelho grandioso, capítulo 11, e retoma de uma maneira relacional. Jesus era muito amigo de Marta, Lázaro e Maria. Lázaro morre. Jesus é avisado, retarda sua ida. Quando ele vai, encontra no caminho Marta, que diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa queixa de Marta é a queixa que todo ser humano faz diante da perda de alguém que ama. Onde estava Deus quando aquela pessoa querida estava sofrendo? Onde estava Deus quando uma pessoa amada morre? Onde está Deus nesse contexto de coronavírus? Essas queixas são as queixas de Marta, que um pouco representa todos nós, cristãos, todos nós seres humanos. Mas Jesus faz uma pergunta: tu crês na ressurreição? E Marta responde: eu creio que tu és o Messias e creio na ressurreição do último dia. Era a crença difundida entre os judeus. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aquele que morre, se crê em mim, viverá. A vida é um ato de fé. No fundo, Jesus está dizendo: creia, porque a vida verdadeira depende do modo como tu acreditas aqui na terra. É preciso acreditar na palavra de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, para que a vida tenha um V maiúsculo, para que a vida não se resuma em nascer, crescer, reproduzir e morrer como a vida animal. A vida é eterna e a eternidade tem nome, é Jesus Cristo. Ela não é uma ilusão sucessória de um tempo infinito, como se a eternidade fosse um presente continuado. A eternidade tem nome, endereço e identidade. A eternidade é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Então, todas as vezes que nós agimos como Jesus, ou estamos imbuídos do Espírito de Jesus, para usar a linguagem paulina,
Todas as vezes que nós reproduzimos o modo de ser de Jesus em nós, nós estamos prolongando a eternidade ainda aqui nesta vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aprendamos com essa liturgia a revivificar as nossas sepulturas, conforme orienta o profeta Ezequiel. Aprendamos a viver segundo o Espírito de Cristo e, por fim, creiamos que a vida verdadeira está em Cristo, é Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Se crermos nele, mesmo que morramos, viveremos para sempre. Essa palavra grandiosa de Cristo sobre a vida deve nos preparar para bem celebrar os mistérios pascais que se aproximam na Semana Santa, nessa grande festividade do calendário cristão que faz memória da salvação de Deus e do amor derramado por todos nós, a fim de que sejamos, eu e você, nesta terra, os agraciados com a salvação que vem de Deus, que vem do Pai Celeste.